Olá, pessoal, bem-vindos ao Fórum da USCS. Meu nome é Bianca, resuminho do meu currículo tá aí para vocês na tela. Sou fisioterapeuta, me formei em 2006, então já tem um tempinho aí que eu atuo na área, mais na área de eletroterapia e com foco mais na estética, mas tem também algumas áreas de pesquisa da fisioterapia, reabilitação e também da área de saúde. Então eu sou, hoje eu estou mais voltado mesmo para pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa e estou aí na área de eletroterapia. Então vamos lá, começando, mudando aí o slide. Antes da gente começar a falar de radiofrequência, que é o meu tema, a gente vai falar sobre o embasamento, né? O que leva a construção do equipamento, ela é sempre baseada na física. Então, as bases do eletromagnetismo é extremamente importante a gente compreender, a gente estudar esses fenômenos elétricos relacionados com o conceito do magnetismo. Tanto o magnetismo como a eletricidade, como o eletromagnetismo, que é uma união dos dois, são grandezas físicas, são áreas da ciência dentro da engenharia que são muito complexas. Então, para nós que somos a área de físio, da saúde, fica super complexo a gente entender de tudo isso e muito cálculo. Então, a gente estuda mesmo as bases dele, porque é dali que veio todos os equipamentos de eletroterapia, principalmente o de radiofrequência que a gente vai falar aqui. Então, o eletromagnetismo, ele está à nossa volta, né? A gente convive com essa energia eletromagnética a todo momento, na tela do celular, no micro-ondas da cozinha, né? Então, tudo tem a ver com essas ondas eletromagnéticas. Então, os campos elétricos e magnéticos, eles têm uma propagação enorme. Eles podem se propagar na velocidade da luz. As correntes elétricas, elas se propagam pelo ar quando elas têm esse campo eletromagnético muito alto associado. Então, por exemplo, a gente tem uma corrente elétrica de baixa frequência, uma corrente, um TENS, por exemplo, né? Uma estimulação transcutânea. E a gente tem essa corrente elétrica que gera radiofrequência, que é uma corrente de alta frequência. A gente vai ter um campo eletromagnético circulando com essa corrente de alta frequência numa magnitude muito maior. Então é por isso que a gente fala que essa corrente se propaga pelo ar. Quem descobriu esses achados científicos foi o James Maxwell, que vocês estão vendo aí na fotinho no slide. Tem também um grande pesquisador, que a gente já conhece, a gente ouve falar mais dele do que do Maxwell, que é o Nikola Tesla, foi o pai do alta tensão, que a gente chama de alta frequência, né, aquele equipamento. Então o Maxwell foi depois o precursor ali de desenvolveu toda essa teoria do eletromagnetismo, mas o Nikola Tesla fez parte e ele descobriu bastante coisa antes de surgir a teoria do eletromagnetismo por Maxwell, tá? Ele colaborou bastante com essa parte. Então aqui, ó, essa imagem que vocês estão vendo aí, ela era um gifzinho, é que como a gente salvou os slides aqui em JPEG, o videozinho não vai rodar para vocês verem. Mas esse gifzinho, ele queria representar o campo eletromagnético. Então, ele vai ter o campo elétrico nessa direção, vou colocar assim que é mais fácil, e o campo magnético na direção oposta. Então, eles vão sempre se propagando na direção contrária. E eles vão tendo, os elétrons, eles giram em volta é uma energia que se forma em volta do fluxo de elétrons que trafega pela corrente elétrica. Então, a radiação eletromagnética, ela vai ser proporcional à tensão da corrente. Então, quanto maior a tensão, maior essa radiação magnética que a gente tem. E aí a gente tem a formação do campo eletromagnético.
Mas todas as correntes elétricas, elas geram esse campo eletromagnético. Isso é muito importante a gente compreender. Então ali tem uma definição, a gente falei já um pouquinho para vocês disso no início. A radiação eletromagnética está ao nosso redor no dia a dia. Ondas de rádio, TV, os equipamentos eletrônicos em geral, celular, computador, eletrodoméstico. O micro-ondas é um exemplo clássico de radiofrequência. Tem muita gente que tem medo, né? Ai, que medo de comer a comida no micro-ondas. Né? As ondas do micro-ondas estão todas naquele alimento que a gente aqueceu, é claro, né? É óbvio, tá correto falar isso. Graças às ondas ali que a gente conseguiu aquecer aquele alimento. Não tem problema nenhum, né? Não é cancerígeno, é que ela tem um campo eletromagnético alto. Ela tem um gerador de radiofrequência ali dentro do micro-ondas, tá? Bem parecido com os nossos equipamentos. Então, vamos entender um pouquinho dessas radiações eletromagnéticas. A gente tem lá, aqui, né, na minha esquerda e direita de vocês, a alta energia e a baixa energia. Então, nós temos ali em verdinho, raio-x, raio gama, ultravioleta, infravermelho, radiação visível, que vai ali do violeta para o infravermelho. Ó, percebam que as ondas, elas vão se espaçando, quanto mais a gente vai passando o espectro para baixa energia. Então, a gente ainda tem o infravermelho como sendo uma radiação que está próximo da radiação visível, tá? Mas o infravermelho a gente não pode ver, né? Ele já está na porção invisível do espectro. Depois, logo depois dele ali, ó, vejam que está bem destacado em rosa, ondas de rádio. Então, a gente tem ondas curtas, ondas médias e ondas longas. Nós temos esses três tipos de energia que são as de radiofrequência. Por que está escrito ali ondas de rádio? É porque a gente escuta? Não, é porque a onda de radiofrequência, ela vai se propagar pelo ar, como se fosse uma onda mecânica, tá? Ela está inserida dentro desse espectro, numa mesma porção ali das ondas mecânicas, tá? Porque a característica dela é mecânica, mas ela não é uma onda mecânica, ela é uma onda eletromagnética. Ela tem uma capacidade de propagação alta. Então, para quem é fisioterapeuta, ou mesmo para quem já estudou mais a fundo a eletroterapia, principalmente a radiofrequência, já ouviu falar desse equipamento de ondas curtas e de micro-ondas. A gente tinha esses dois tipos de radiofrequência lá na fisioterapia. Então, eram equipamentos com frequências extremamente altas e a gente usava os eletrodos capacitivos ali para poder deixar o campo mais circunscrito. Então, se queria tratar um ombro, tinha que colocar as placas num determinado jeito para que as linhas de radiofrequência, né, as linhas do campo eletromagnético fossem formadas de uma forma e aí aquecessem o tecido da forma que a gente queria. Tinha até um botão para sintonizar, então eram equipamentos mais antigos, né, que dependiam muito do conhecimento do profissional. Então, o fisioterapeuta tinha que estudar e ralar muito na eletroterapia para ele compreender o funcionamento dessa radiofrequência, para ele saber como posicionar as placas, tá? Então, dentro dessas ondas ali de rádio, entre as ondas médias e longas ali, encontram-se os equipamentos de radiofrequência moderna, onde estão as correntes de alta frequência. Então, ali, nessa porção do espectro, que é considerada baixa energia, a gente ainda tem a corrente de alta frequência, corrente de média frequência e a corrente de baixa frequência. Então, na de média frequência a gente tem russa, interferencial, na baixa frequência nós temos o TNS, uma microcorrentes de repente, tá? Uma corrente com frequência menor, e a radiofrequência, que são correntes elétricas de alta frequência com campo eletromagnético alto envolvido na propagação dessas ondas, tá?
Então, para a gente entender um pouquinho de como que funciona a radiofrequência lá no nosso corpo, a gente tem que entender que o tecido biológico, ele também tem propriedades, né? Toda vez que a gente vai aplicar um cosmético na pele, a gente não tem que ver se a pele é oleosa, se a pele é seca, se a pele é mista. Então, a mesma coisa acontece aqui quando a gente vai aplicar a eletroterapia. A gente precisa entender que o tecido, ele tem propriedades elétricas. É por isso que dá tão certo aplicar a eletroterapia como forma de terapia. Então, a gente tem a resistência da pele. A pele não é o maior órgão do corpo humano e essa parte, né, principalmente onde envolve a derme e a epiderme, não são as barreiras da nossa pele. A gente não fala que a pele protege, defende a gente do meio externo. É exatamente isso. Então, qualquer coisa que for entrar nessa pele, ela precisa ser compatível. Então, a propriedade que rege a lei que rege essa propriedade da pele é a lei de Ohm. Então, Ohm é aquela letrinha que parece uma ferradura. Vou desenhar ela para vocês aqui no meu caderno. A lei de Ohm, a letra Ohm, tá? Não sou a melhor de desenho, tá? Os engenheiros que me perdoem, mas aqui, ó, tá? Essa letrinha aqui é a letrinha Ohm. Esse OHM. Então, essa resistência ômica da pele, ela é alta, tá? Ela é da ordem de 8 kHz. Então, uma corrente elétrica que tiver 8 kHz, ela vai conversar muito bem com a pele, vai penetrar muito bem pelo tecido. Existe uma fórmula para a gente calcular essa resistência. Então, se eu quiser saber se uma corrente elétrica é mais permeável ou menos permeável na pele, eu uso aquela fórmula ali, ó. V igual a I vezes R. O V é a voltagem, ou seja, a tensão elétrica dessa corrente. O I é a quantidade de corrente, geralmente medida em ampere ou miliampere. Vezes a resistência da pele, tá? A resistência desse material, que no nosso caso é a pele. Então, a TNS, como que ela é? É uma voltagem baixa, certo? Então, se eu aumento a voltagem da corrente, a resistência diminui, tá? Tá escrito ali, ó. E o I aumenta, tá? Então, são grandezas diretamente e inversamente proporcionais ali. Então, se eu aumentar a voltagem, a resistência da pele diminui, fazendo com que mais amperes passem ali pelo tecido. Então, a corrente vai entrar mais. E se eu estiver falando de uma corrente elétrica alternada, tá? Isso é muito fácil da gente compreender se for uma corrente galvânica, se for um TNS, se for um outro tipo de corrente que a tensão é mais baixa. Se eu estiver falando de uma corrente interferencial de uma russa, que já tem uma média frequência e é alternada, principalmente. Aí a gente tem que lembrar que existe essa propriedade elétrica do tecido, que é a resistência ômica, e existe um marcador que vai ser a frequência. A frequência dessa corrente vai servir como marcador para a gente saber a profundidade. Então, eu vou saber que se eu aumentar a voltagem, eu diminuo a resistência, passa mais corrente. Mas e a frequência? Se a frequência for pequena, for uma frequência de 80 Hz, eu vou ter uma penetração menor na pele. E se eu tiver uma frequência de 1000 Hz, por exemplo, aí eu já vou ter uma penetração maior. Então, a reatância capacitiva é uma propriedade dos capacitores. A nossa pele é como se fosse um capacitor. Ele tem propriedades elétricas que favorecem a interação com a eletricidade, certo? Eu falei isso no começo. Então, a reatância capacitiva vai mostrar pra gente que quanto maior for a frequência, mais carregado vai ficar esse capacitor. Então, ele vai permitir que mais corrente passe. E se a frequência for menor, ela vai carregar menos esse capacitor e aí permite a entrada de menos corrente, tá?
É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa numa corrente elétrica. Mas a radiofrequência não é uma onda eletromagnética? Então, o que tem a ver isso? A radiofrequência ela tem uma porção eletromagnética muito grande, mas quem produz a radiofrequência é uma corrente elétrica de alta frequência, tá? Então, ele continua sendo regido pela mesma propriedade da reatância capacitiva, que vale para a interação da corrente alternada com os tecidos. Sem dúvida nenhuma, quem adventou a eletricidade como forma de terapia para nós foi a Revolução Industrial. Então, olha lá, o Darson Wall, ali naquela imagem em sépia, ele foi o precursor, tá, dos equipamentos de radiofrequência. Ele pegou toda a teoria do James Maxwell, do Luigi Galvani, do Alessandro Volta, de todos esses pesquisadores, do Heinrich Rudolf Hertz, que está ali do lado dele, que foi o pai da frequência, que também desenvolveu uma parte importante. Ele que descreveu as correntes elétricas de alta magnitude como ondas de rádio, porque elas se propagavam pelo ar, tá? E ali embaixo o Nikola Tesla com alta frequência. Então o Darson Wall, toda essa teoria da frequência, quanto maior a frequência, maior a profundidade, foi toda pautada e comprovada por Darson Wall. Ele está com um equipamento ali de ondas curtas, ele está segurando o bastão, que é um eletrodo dispersivo, como se fosse um eletrodo dispersivo, e o assistente dele ali está irradiando o campo eletromagnético que vem dessa torre ali do lado, que era uma bobina, tá? Uma bobina que esquentava, gerava radiofrequência e ela era transmitida ali pro tecido por meio de um eletrodo. Então imaginem só que interessante, né? O equipamento ocupava quase o tamanho de uma sala de uma clínica hoje, né? E hoje a gente tem aparelho de radiofrequência, a gente tem o Wi-Fi, né, aqui no celular, que é um tipo de emissão de radiofrequência num aparelho desse tamanhinho aqui, né? Então não dá para imaginar mesmo, né? Antes do Google, eles estudaram bastante mesmo. Então, mais uma propriedade que a gente precisa entender é a termodinâmica, que é mais um ramo da física que a gente aplica quando fala dos equipamentos. Então, termo do grego, terme, que é calor, e dinamis, que é potência. Então, esse ramo da física estuda as causas e os efeitos de mudança na temperatura, na pressão, no volume e de outras grandezas fundamentais para a gente, tá? Ele fala aqui em escala macroscópica, é que a gente pode mensurar essas grandezas, a gente pode estudar, fazer cálculo. Esse aqui era um outro gifzinho também, que é aquele laranjinha ali embaixo, simboliza o fogo. E esses dois círculos, eles vão girar. Conforme a gente aquece, o calor gera movimento, tá? É bem parecido com o comportamento na radiofrequência. A gente aquece o tecido e as moléculas de água que estão aquecidas, elas vão fazer rotação de dipolos ali. Então, elas vão funcionar mais ou menos igual a máquina a vapor. E esse trabalho gerado por esse sistema, ele vai gerar mais calor e daí gerar mais movimento que vai ser propagado. Então, tem alguma coisa a ver com rádio mesmo, a radiofrequência, alguma coisa de mecânico, né? A passagem desse campo eletromagnético, ela tem característica mecânica dentro do nosso organismo também, tá? Ele tem vibração ressonante também. O que a gente precisa é rever alguns conceitos lá de termorregulação para a gente falar da rádio. Então, sempre a gente tem, a todo momento, sendo feito pelo centro de termorregulação do nosso corpo, que fica no hipotálamo, os mecanismos de termorregulação, onde a gente sempre tem um equilíbrio. Ele busca esse equilíbrio entre a termólise, que é a degradação do calor, e a termogênese, que é a síntese, a formação de mais calor. Então, a termogênese, ela é responsável pela manutenção da homeotermia. Desculpa que passou um carro do bombeiro aqui, gente. Pronto. A termogênese é a responsável pela manutenção da homeotermia, que é a temperatura de 36,5 e 37 do nosso corpo.
a gente tem esses 3 tipos: a termogênese obrigatória, a pós-prandial, a decorrente da atividade física, e a termogênese adaptativa, que é um agente externo que vai provocar esse desequilíbrio desse nosso steady state térmico, e aí vai provocar uma série de alterações, tá? Aqui um resumo de quando acontece o aumento da temperatura do nosso corpo. O hipotálamo ele é acionado para fazer vasodilatação superficial e profunda. Quando ele faz vasodilatação superficial, ele faz vasoconstrição periférica, e depois acontece a vasodilatação profunda com a consequente dissipação de calor, e aí demanda o processo de termólise. A gente sabe que para haver termólise, para haver lipólise, tem que haver termólise. Então, são mecanismos extremamente ligados ali. As formas de troca de calor: quando você conduz o calor, é quando você encosta um elemento quente ou frio ali, temperatura mais baixa ou temperatura mais alta, para transferir aquele calor, transferir aquela temperatura. Movimento de forma de convecção, que é quando as moléculas se agitam e elas vão se propagando, vão passando energia uma para outra e entrando em ressonância. E a irradiação, que é a conversão de energia térmica em radiação eletromagnética. O equipamento de radiofrequência, ele também pode atuar pelo mecanismo de irradiação. As fontes de calor podem ser várias, né? Uma massagem, aquele equipamento de infravermelho, ultrassom, forno de Beer e a própria radiofrequência. Todos eles são fontes de calor que têm o objetivo de aumentar a temperatura corporal. Mas a forma de ação de cada um é totalmente diferente, né? O mecanismo de interação dele com o tecido vai ser diferente. A radiofrequência é um recurso que ele é tido como padrão ouro hoje na fisioterapia, na estética. Para estética, para tecidos sadios, como diz ali no artigo, nessas publicações todas que estão aí para vocês na tela, ela é consagrada e relatada na literatura científica desde 2003, tá? Isso para resultados estéticos e funcionais. Para fisioterapia, reabilitação, regeneração de tendão, dor e regeneração do tecido como um todo, radiofrequência pulsada e contínua, bem antes disso, tá? Desde a década de 80 se fabrica equipamentos de radiofrequência com esse fim no Brasil. Então a gente tem bastante publicação aqui e fora daqui também. Então a gente vê que os aparelhos de radiofrequência e essa tecnologia como um todo, ela é uma tecnologia que tem um follow-up bem sólido. Então o subsídio para fabricar aparelhos mais modernos com mais recursos e que vão promover segurança e efetividade, a gente está bem respaldado quanto a isso, tá? A gente tem bastante evidência científica. Então, vou falar para vocês de algumas definições da corrente elétrica, dessa característica dela, da radiofrequência. Ela é uma corrente elétrica alternada de alta frequência e ela gera calor no tecido por efeito Joule. Esse é o mecanismo que combina a condução com a irradiação. Então, eu tenho uma energia elétrica que é convertida em energia térmica para dentro do tecido, tá? A gente tem ação do campo eletromagnético nesse caso? Sim, mas ela não tem ação terapêutica, tá? O campo eletromagnético, ele não tem ação terapêutica, ele tem ação sempre mecânica. A ação dele é sempre entrar em ressonância com as moléculas de água, para que as moléculas de água aqueçam e espalhem essa energia, gerando calor ali naquele local, transferindo o calor para outras moléculas também aquecidas. E isso vai desencadear uma série de reações biológicas e fisiológicas que vai favorecer o colágeno principalmente, tá? A ideia central da radiofrequência é estimular o colágeno, mas ela não faz só isso. A gente costuma sempre explicar dessa forma. A radiofrequência, ela promove um aquecimento volumétrico do tecido, tá? Então, quanto mais tecido eu tenho, eu preciso ter uma frequência maior naquele equipamento, eu preciso ter mais potência,
porque quanto maior a potência, eu aqueço mais rápido. Essa transferência de energia acontece mais rapidamente. Esse campo eletromagnético passa pelo tecido e gera essa ressonância e gera essa corrente de alta frequência que vai ser transformada em calor. Esse aquecimento volumétrico do tecido ativa as proteínas de choque, promove a rotação das moléculas de água presentes e vão fazer essa contração imediata da fibra de colágeno. É conhecida como efeito de Hormesis, tá? A gente fala muito, né, na neocolagênese, na migração dos fibroblastos para o local, mas a gente tem também a neoelastogênese, tá? Existem também as fibras de elastina que são estimuladas com a radiofrequência. Nesse artigo, ó, ele fala sobre o fenômeno de Hormesis. Então, ali ele tem o septo adiposo, tá? Isso aí é um retalho cutâneo de abdominoplastia. Então, o pesquisador virou a parte da gordura para cima para expor essa parte e os septos de fibrose que a gente tem ali, né? O septo adiposo, ele é constituído de colágeno. E quando a gente tem muita gordura, né, a gente sabe que a célula de gordura aumenta de tamanho até que ela vira 2, 3 e aí vai se multiplicando. E esse septo adiposo, ele é composto de colágeno, então ele fibrosa para tentar manter a gordura lá na hipodermis, para ela não invadir a derme, tá? Então ali, o pesquisador resolveu fazer a radiofrequência, né, nesse retalho, porque ele vai mostrar exatamente o efeito de Hormesis ali no colágeno. Um septo mais grosso fica mais fácil de ver. Então ele pegou uma cureta, colocou ali como marcador e fez 2 marcações com lápis dermográfico e mediu também com a régua ali em centímetros. Então aqui é uma foto, né, before, antes da aplicação, ele aplicou a radiofrequência e depois ele tirou foto 4 segundos, 6 segundos e 13 segundos após. Então a gente vê esse efeito de Hormesis bem certinho, né? Olha como os risquinhos que ele fez ali, as demarcações, elas se aproximaram da cureta, mostrando que o tecido ele sofreu retração, tá? Então quando a gente esquenta, eu sempre dou esse exemplo, que é um exemplo bem simples, mas é bem fácil de compreender também. Quando a gente aquece uma carne na frigideira, né? O que acontece? O bife ele não encolhe? Ele fica, né, às vezes até mais enrugado ali. Então, aquela fibra, ela encolheu com calor. Então, é mais ou menos o mesmo procedimento aí que acontece com a radiofrequência. Então, além de neocolagênese, neoelastogênese, olha só os benefícios que a gente tem, né, vasodilatação, aumento da circulação sanguínea, linfática, aumento da difusão celular e atividade enzimática, também foram 2 achados ali do artigo do Sadiq e Trellis ali em 2005, tá? Ele fala de aumentar a atividade enzimática, porque um artigo dele ele pesquisou sobre a radiofrequência no tecido de gordura. Ação pró-inflamatória, aceleração da reparação do tecido, aumento da extensibilidade do colágeno, espessamento dérmico e epidérmico, tem estudos histológicos mostrando isso na radiofrequência, e além da nova formação de fibras de colágeno e elastina. As indicações da radiofrequência encontradas na literatura, além das que a gente já conhece, né, flacidez de pele, aderência e fibrose, sequela de acne, celulite, linha de expressão, até cicatriz hipertrófica, eu encontrei na literatura, coloco aqui para vocês, tá? Tem o rejuvenescimento íntimo, a flacidez vaginal e a melhora da função sexual. Tá? Tem equipamentos de radiofrequência que são intracavitários, são para aplicar mesmo na parte interna da vagina e proporcionar rejuvenescimento dessa área. Geralmente são aparelhos de radiofrequência ablativa. A nossa rádio, que a gente usa, a mesma que a gente utiliza nos olhos, ao redor dos lábios e no corpo, a gente usa na parte externa da vagina para fazer o fortalecimento da pele desse lugar, tá? O rejuvenescimento, o efeito lifting mesmo. Nossa, Bianca, isso dá certo? Isso dá muito certo. A gente consegue melhorar até
função sexual dessas mulheres, né? As mulheres acham que elas estão flácidas, elas acham que elas têm uma sensação de gap, que é o que a literatura descreve pra gente como um gap, que é uma abertura. Então, a mulher sente que ela tá com a vagina aberta. Então, se a gente fizer todo um trabalho de espessamento dérmico, né, fortalecimento e retração dessa pele da genitália, a gente melhora muito a percepção corporal dessa mulher. Ela vai sentir esse tecido mais tenso ali, né, mais tonificado. E isso vai garantir para ela uma autoconfiança. Tem vários artigos falando sobre isso, com questionários psicológicos envolvidos, psicólogos avaliando para ter certeza que não foi um efeito placebo, e sim que foi o próprio efeito fisiológico, né, que somatizou ali, proporcionou uma melhora até nessa função sexual. Então isso é muito interessante. Existem estudos também agora para incontinência urinária, tá? Eles estão encaminhando, tem uma dissertação de mestrado, uma ou duas dissertações de mestrado, tem um artigo também que foi publicado lá na Bahia, tá? Tá concentrada essa linha de pesquisa nossa no Brasil com aparelhos nossos. Quem é líder de linha de pesquisa lá é Patrícia Lordello. Se vocês tiverem interesse, procurem pelo nome dela que vocês vão ficar impressionados com os trabalhos que ela faz. E é um nicho, gente, tá? É um nicho de mercado, eu sempre falo isso. Então, ó, trouxe aqui um conceito muito importante, extremamente, né? Ainda mais nos dias de hoje, a lipólise. Lipólise, a degradação de lipídios, é um processo fisiológico que acontece tendo estímulo hormonal como gatilho. Ele vai estimular a via adrenérgica, o LH, lipase hormônio sensível, e ela vai mandar a degradação dos triglicérides, a lise ali do triglicérides, dos lipídios, transformando em moléculas de ácido graxo e glicerol, com consequente mobilização e transferência de lipídios, que depois vão ser encaminhados para as vias de excreção, e o ácido graxo para substrato energético no organismo, tá? Então, quando acontece essa lipólise, tá? Quando a gente tem a quebra do calor, então eu preciso ter um choque térmico para eu conseguir fazer essa degradação de calor, esse estímulo à lipólise, tá? É um estímulo secundário e a radiofrequência resistiva convencional não apresenta bons resultados, tá? Na gordura. Pode ajudar na melhora do contorno corporal, mas para gordura localizada não apresenta resultados, não é padrão, tá? Então é uma indicação off-label. Mas tem a crio, tá? A criofrequência, e sim ela tem um indício. Então as formas de rádio modernas hoje em dia são as capacitivas e as resistivas. Na capacitiva, a radiofrequência ela é gerada na ponteira, então a ponteira sempre é quente. O eletrodo, o emissor da radiofrequência, ele não está em contato direto com a pele. Então a gente passa óleo. E na resistiva a gente passa gel. O eletrodo está exposto e ele vai em contato direto com a pele. Então ali, só relembrando mais uma vez, do gel, a glicerina e o óleo, que são os condutores, tá? Na radiofrequência resistiva é extremamente proibido usar óleo e glicerina, tá? A radiofrequência capacitiva só é permitido usar o óleo, tá? Como ela tem um contato indireto e a ponteira é quente, é necessário que a gente passe mesmo um isolante na pele, né? A gente ajude a pele a ficar mais resistiva. E na radiofrequência resistiva, onde o eletrodo vai em contato com a pele, a gente precisa colocar água na pele para que a pele fique mais condutiva e assim passe melhor a corrente elétrica para gerar o calor lá dentro do tecido. Então aqui
Alguns exemplos de radiofrequência, quando a gente fala na forma de radiofrequência, que tem a capacitiva e a resistiva, e aqui a gente está falando da forma de emissão. Então, na radiofrequência capacitiva, a gente só consegue ter dois polos, como eu tenho dois tipos de aplicador, como a gente tem o aplicador embutido e o receptor também dentro do aplicador, então a gente tem só a bipolar ou a mono. Na radiofrequência resistiva, a versatilidade é maior. Então a gente consegue ter aplicadores com 3, 4, 5, 6, 8, 10 eletrodos no mesmo aplicador. Então aí a gente chama de polos esses eletrodos ali. Então uma bipolar tem 2 eletrodos e a característica é que aqui era um GIF, tá? Eu ia mostrar primeiro a bipolar para vocês. Vou dar uma desenhadinha aqui, tá? Se for a bipolar, ela vai ter uma característica do campo eletromagnético dessa forma aqui, ó, tá? Então a gente vai ter ela indo de um lado para o outro. E quando a gente tem a tripolar, a gente tem 3 eletrodos no mesmo aplicador. Então nós temos as linhas de tensão, ou né, as linhas do campo eletromagnético sendo emitidas de uma forma bem rápida nos 3. O campo eletromagnético vai circular nas 3 pontas e vai fazer com que ela traga pra gente uma área maior de radiofrequência, tá? Aqui a gente tem a pele, o nosso capacitor, e as frequências, tá? Numa radiofrequência resistiva, a gente pode ter várias frequências também. Já que a corrente elétrica vai ser aplicada direto na pele, a gente vai pensar igual um equipamento de corrente elétrica, tá? Ao invés de eu colocar um eletrodo de silicone e carbono ou um autoadesivo, eu tô colocando uma ponteira com 3, 4 ou mais eletrodos ali. Então, a frequência, ela vai obedecer a lei da reatância capacitiva que nós vimos no início. Então, 640 kHz é uma frequência menor, então ela vai ter uma profundidade uma força de penetração menor, então ela vai ser mais superficial. 1200 é a que a gente mais usa, que é a que atinge a derme, e 2400 é uma corrente elétrica de característica mais profunda que a de 640. Ela não tem característica profunda, ela vai atingir no máximo a camada muscular, dependendo do local onde a gente for aplicar essa ponteira, tá? Com essa frequência. Porém, a frequência não é a única forma da gente medir a profundidade da radiofrequência. A gente tem que ver a intensidade, qual é o aplicador, quantos eletrodos ele tem e a área desse aplicador. A característica da emissão, de como que é distribuída essa energia, conta muito pra gente também na profundidade. Então, se eu tiver um aplicador tripolar no mesmo equipamento e um aplicador monopolar, o aplicador monopolar vai ser mais profundo, embora ambos possam ter a mesma frequência. Se eu selecionar 1200 kHz no monopolar e no tripolar, e eu escolher com a mesma potência e aplicar no tecido, o monopolar vai ser mais profundo, tá? Porque a característica de como o campo eletromagnético é distribuído é diferente, então o monopolar vai ser mais profundo. Tá? Então, antes da gente pensar se 640 nesse equipamento é igual ao 640 do equipamento do vizinho, a gente precisa entender qual é o nosso aparelho, como ele funciona e como funciona o outro, para daí a gente comparar. Não comparem as frequências dos equipamentos, porque eles não são iguais, não tem como a gente comparar duas máquinas de tecnologias diferentes só por um parâmetro, tá? A gente tem que comparar num todo. Mais uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a temperatura na radiofrequência, né? A gente sabe que a temperatura do tecido é uma coisa que foi muito estudada desde que a radiofrequência foi lançada. Aqui no Brasil a gente foi a primeira empresa a lançar radiofrequência, né? A KLD foi a primeira empresa a lançar um aparelho de rádio mesmo.
resistiva. Então a gente, né, sabe que desde essa época, desde 2009, 2010 mais ou menos, é muito estudado a radiofrequência na estética, e a gente sabe que o tecido ele tem uma temperatura ali de 36, 37 graus. Então a gente sabe que precisa aquecer esse tecido 6 graus a mais do que a sua temperatura basal para a gente ter o fenômeno de hormesis ou de encolhimento ali, shrinkage do colágeno, tá? Alguns autores, embora não sejam tão novas ali as referências de 2007 e 2009, recomendam que não se estimule o colágeno bom. O que é um colágeno bom? Então, de repente, uma paciente muito jovem, com 20 ou abaixo, 18 a 20 anos, que já precisa de cuidados estéticos, sim, mas às vezes essa pele ainda não tem ruga, essa pele ainda não tem flacidez, e o pico de colágeno, da fabricação de colágeno nossa, ela começa a cair a partir dos 25. Então, nesses artigos, os autores não recomendam estimular esse colágeno, que eles chamam de colágeno bom, colágeno sadio, antes do seu pico de degradação. Antes que o pico, né, comece a cair, tá? Não comece a degradar. Então, a gente ainda permanece não estimulando, tá? Embora tenham outras opiniões, eu prefiro sempre seguir o que está ali nos artigos. Então, para a gente trabalhar com a radiofrequência, a gente tem que entender profundamente, é claro, dessas bases da eletroterapia, de onde vem essa corrente elétrica, o que é, as propriedades elétricas do tecido, e depois a gente tem que entender esse passo a passo aí, ó, como o seu aparelho funciona, qual é o seu aparelho, marca do aparelho, pega o manual, peguem com a empresa as informações, façam cursos, enfim, né, entendam como esse aparelho realmente funciona, quais os parâmetros dessa máquina e para que serve cada um. Aí você traça a sua conduta baseada no objetivo do seu tratamento, tá? Um protocolo que a gente sempre fala é que a radiofrequência ela funciona mais ou menos igual para tudo, né? Se eu vou tratar a derme, se eu quero estimular o colágeno, então eu vou escolher sempre a frequência que vai atingir a derme. A temperatura que eu quero atingir é sempre de 38 a 40 para estimular o colágeno, fazer o efeito de hormesis e ter todo o processo de reparação tecidual, fazendo a produção de novo colágeno. Então, na radiofrequência, a gente monitora a temperatura pelo termômetro. Vejam que o termômetro ele é só um guia para nós. Tá? A gente continua tendo a resposta da pele e a sensibilidade do paciente, o relato do que ele está sentindo, sempre mais forte do que o termômetro, né? Às vezes a gente vê que o tecido está hiperêmico, ele já está mais espesso, porque esse espessamento dérmico a gente vê na hora que nós estamos aplicando a rádio, e bem hiperêmico, espessado, e a paciente falando que está quente, e o nosso termômetro está falando que está em 36. Então a gente tem que confiar bem mais no nosso, na nossa prática, na nossa capacidade de discernimento e entendimento de como funciona e no relato do nosso paciente, tá? Porque às vezes o termômetro pode estar quebrado, com a pilha fraca, ou às vezes a região corporal que você está trabalhando está muito fria. Então medir sempre a temperatura antes é uma dica, hein? Uma dica de ouro essa, anota. Tá? Mede a temperatura do tecido com o termômetro antes de começar o trabalho. Aí você vai ter certeza que você aqueceu 6 graus a mais. Por exemplo, você vai trabalhar um glúteo, que é já uma área que não tem a circulação muito boa, né? A circulação já é prejudicada no glúteo por razões óbvias, né? Se eu tivesse um nível de circulação muito grande no glúteo, eu não estaria sentada todo esse tempo aqui com vocês, né? Então, a gente mede a temperatura antes e conta ali 6 graus a mais. E aí, tenha certeza de que chegou na temperatura que você precisava, tá? Na maioria das vezes, a partir de 38 a gente já tem o estímulo.
E lembra sempre do gel neutro. Existem algumas marcas de cosméticos que fazem um gel siliconado ou glicerinado, mas com uma quantidade muito pequena de silicone ou muito pequena de glicerina, tá? Lembra que tem que ser um produto industrializado e testado com radiofrequência para você utilizar. Se você não conhece o produto e se a empresa também não sabe se você pode usar ou não com radiofrequência, prefira sempre utilizar o gel neutro. Então aqui a crioterapia é a transferência de calor por condução, que geralmente ela está associada lá nos equipamentos de radiofrequência gelada, de radiofrequência criogênica ou criofrequência, tá? Esses são os nomes aí dados para radiofrequência que é associada ao frio, tá? Então, para a gente aplicar só o frio no tecido, a gente também tem que depender da condutividade térmica dele. Esse artigo eu recomendo que vocês leiam, é sobre criolipólise, mas ele vai dar uma boa ideia para a gente de como o frio interage com o tecido, porque a radiofrequência criogênica, ela conta com uma cerâmica de Peltier, ali na pontinha da ponteira, que a gente tem os eletrodos metálicos, a gente tem ali a cerâmica de Peltier, que ela gela de um lado, esquenta do outro, igualzinha a placa de criolipólise. Então, nesse artigo, ele fala que desde 1902, ali, ó, os pesquisadores já sabiam que o tecido adiposo, ele é sensível ao frio. Então, tem os nomes que eles deram para as lesões, puseram as pessoas ao frio e depois analisaram, né? Então, ele chamou esse endurecimento do tecido adiposo de frigore, depois adiponecrose, depois a paniculite do picolé, que é essas covinhas aí, por isso que tem uma menininha com uma covinha aí, tá? Então, essa literatura de criolipólise, ela mostra bastante evidências pra gente dessa interação do frio com o tecido, principalmente o adiposo. Ai, Bianca, mas nossa, a crio vai gerar apoptose, igual a criolipólise? Olha, nós ainda não temos estudos suficientes, a gente tem 1 ou 2 só, estudos que mostram, que até citam essa questão da apoptose, mas são com equipamentos diferentes dos nossos aqui nacionais, tá? Então a gente não pode usar esses artigos como referência, mas a gente pode usar os artigos do mecanismo de interação do frio. Se eu tenho uma ponteira que chega a menos 15 graus e eu encosto esse menos 15 graus lá no tecido, eu vou ter uma resposta, tá? O frio, ele vai ativar essa via simpatoneural que ativa catecolaminas, adipocinas, incluindo a via hormonal da lipólise, e ela faz um desequilíbrio no steady state térmico, que é o equilíbrio entre termólise e termogênese. Ele desequilibra esse coeficiente de temperatura que está sendo fabricado e degradado, e isso faz mobilização da gordura. Então aqui, ó, ele estimula a via hormonal da lipólise, então ele faz lipólise, que é tudo aquilo que eu expliquei para vocês ali, e faz também mobilização de gordura. Esse artigo que tá aí para vocês na tela, ele é de 79, ele não é tão novo, mas ele explica de uma forma muito interessante e muito esmiuçada todo o mecanismo de ação do frio na gordura, tá? E ele explica essa sensibilidade. Então, tem artigos desde o arco da velha, né? Falando sobre esse daí que eu mostrei para vocês aqui, ó, no slide anterior. É um artigo de 2016, tá? E tem um artigo de 79 que vem com as mesmas bases mostrando pra gente. Então, as fontes de frio, elas podem ter o mesmo objetivo, mas lembrando que tem mecanismos de ação totalmente diferentes. Então, os benefícios do frio. Então, vamos pensar na radiofrequência, que é quente, sendo emitida do mesmo aplicador que uma crioterapia ou que uma criogenia, que é um equipamento que fabrica o frio pra gente. Então, a gente tem um aumento do metabolismo basal e, em contrapartida,
uma diminuição do metabolismo basal com a crio. Na crio, a gente tem o menor consumo de oxigênio pela célula, fazendo essa proteção contra a hipóxia secundária. A gente tem alívio de dor, vasoconstrição superficial, consequentemente relaxamento do tecido, e quando o frio atinge camadas mais profundas, abrevia o processo inflamatório e tem mobilização de gordura. Aqui são alguns dos artigos que falam sobre esse termo que eu inventei, tá, gente? Criotermia, que é a mistura da diatermia com a criogenia, a formação de calor dentro do tecido por um agente físico, e a criogenia, formação do frio por um agente físico, dentro do mesmo aplicador, sendo aplicados lá na pele. Então, esses artigos falam sobre a teoria do choque térmico, que é baseado no mecanismo de ação da termogênese adaptativa. Então, quando a gente tem o frio e o calor, a gente tem uma terapia térmica cíclica, a gente tem um choque térmico acontecendo no tecido várias vezes, tá? São vários ciclos de choque térmico que a gente tem ali. Nós temos o aquecimento e o resfriamento do tecido, desequilibrando esse calor e beneficiando o tecido subdérmico, tá? Então, essa terapia térmica cíclica, ela é conhecida por promover essas mudanças no tecido adiposo seletivamente. Desequilíbrio steady state. Para haver lipólise tem que haver termólise, lembra? Então, estou fazendo dois mecanismos de ação na gordura aqui. Efeito térmico controlado, efeito térmico mais profundo e proteção epidérmica. Aí está a cerâmica de Peltier, tem um artigo aí que explica como que os engenheiros fizeram um refrigerador termoelétrico de Peltier para estabilizar um feixe de laser. É muito interessante esse artigo. Ele é muito físico também, tem muita fórmula, muita coisa que a gente não entende, precisa da ajuda dos universitários, né? Se você precisar de ajuda de um engenheiro, eu posso te ajudar, tá? Eu pergunto para o engenheiro aqui e depois eu te passo. Que é assim que eu faço quando eu encontro esses artigos extremamente engenheirísticos. Mas é interessante porque ele conta a história do Jean-Charles Peltier, que é esse francês que descobriu que se ele passasse a corrente elétrica através dessa interface, né, formada por dois condutores ali, positivo e negativo, ele gera um gradiente de temperatura na junção. E assim, dependendo do sentido da corrente elétrica, ele pode aquecer ou ele pode resfriar. Então, a cerâmica também, ela tem um condutor ali, né, um material semicondutor. Ela tem um lado frio e ela tem um lado quente. Então, quando eu encosto o lado frio ali, ela vai roubando todo o calor daquele dispositivo e vai deixando só o frio e o calor fica do outro lado. A geladeira funciona assim também, gente, tá? Tem uma Peltier lá na geladeira de vocês. Então, já falamos aqui. Vou mostrar para vocês um pouco de pesquisa e desenvolvimento, um pouquinho dos nossos testes aqui dentro do laboratório. Então, ali, ó, tem um equipamento teste, né? Um equipamento piloto, onde ele emitia radiofrequência e emitia a radiofrequência e a criofrequência também, tá? Então, o equipamento ele pode emitir só o frio, só a rádio ou frio e rádio junto. Então, ali, ó, na radiofrequência, nessa imagem aqui da direita de vocês, a gente pegou um termômetro sonda, que ele tem um receptor nessa parte metálica, que é para introduzir dentro mesmo, lá, introduzir dentro é ótimo, né? Para introduzir na peça, né? No tecido adiposo ali de suíno, tecido como um todo, né? E aí foi aplicada a radiofrequência e a criorádio com a mesma potência, o mesmo tempo e a mesma frequência. E nos 5 minutos, a gente usou os 5 minutos como marcador. Aqui é o tempo que a gente faz, no mínimo 5 minutos mantendo a temperatura. Então, como é um tecido morto, atingiu a temperatura rapidinho, tá? E então a gente ficou fazendo até os 5 minutos acabarem ali. Então, ao final da aplicação, 37,5 é a temperatura que está logo abaixo ali da rádio. Nas medições mais profundas do termômetro, essa temperatura foi caindo.
né? Foi ficando ali em 32, 30, 29. E na crio rádio foi o contrário. Conforme a gente foi espetando o termômetro mais para baixo, ela foi dando temperaturas maiores. Então ali, ó, mais ou menos no mesmo, né, na mesma camada mesmo ali, a gente vê que tá 42,5 a temperatura. Tá? Ele foi, durante 5 minutos, chegou numa temperatura máxima de quase 50 graus e depois estabilizou. Ele não aqueceu mais. Ali onde vocês estão vendo uma parte branca da gordura saindo ali na crio rádio, é onde estava espetado o termômetro. Então, na hora de tirar, ele foi aqui, ó, gente. Descobri a setinha, ó. Essa parte que vocês estão vendo aqui na setinha, ó, ela na hora de tirar o termômetro, essa parte saiu, tá? E aqui, ó, a gente vê nitidamente que a gordura, a parte gordurosa, tá derretida. Em compensação, aqui, ó, né, tem os furinhos de onde entrou a sonda, mas tá intacto. Aí aqui a gente abriu ao meio, assim, a peça, e essa parte onde foi feita só a rádio tava bem quentinho aqui em cima, e aqui dentro permanecia gelado. Tá? Essa parte da carne, da gordura, e aqui, ó, a gente consegue até ver que a carne estava cozida. Então, esses artigos que falam que quando a gente tem o dispositivo criogênico, a gente tem também um alcance maior do calor e esse calor ele é mantido mais na profundidade comparando com a radiofrequência, isso foi evidenciado perfeitamente pra gente aqui na peça, tá? Então, é um teste experimental e laboratorial que a gente conseguiu reproduzir da literatura e conseguiu dar certo. Isso dá mais segurança pra gente quando a gente vai desenvolver aí os protocolos do equipamento. Então, uma crio serve também para flacidez de pele, para celulite, para ruga, para sequela de acne, para aderência, para fibrose. Tem as mesmas indicações de rádio, com a adição de poder trabalhar um contorno corporal, por ativar essa via de gordura, né, por essa sensibilidade ao frio da gordura. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci aqui de incluir para vocês, que vinha logo depois das indicações. Sobre a proteção epidérmica, né? Os aparelhos, eles surgiram com essa ideia da radiofrequência. Para não precisar usar termômetro, a gente coloca um dispositivo criogênico ali, protege a epiderme e acabou. A gente conta por tempo, por potência e pela distância dos eletrodos, a gente faz a metodologia da dosimetria dessa crio. Mas depois, com os vários estudos que foram surgindo sobre isso, com mais informações sobre o frio, a ação do frio no tecido, especialmente no de gordura, a proteção epidérmica ficou por último, né? Hoje ela faz a proteção, faz o conforto térmico, mas é mais um presente do que um objetivo de primeiro momento, que agora a crio rádio, ela tem outras funções, né? Ela vai poder estimular de uma forma melhor a gordura, então a gente ganha aí uma evolução também da tecnologia no tratamento estético, a gente ganha mais, né, mais resultado. Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês. Deixo os meus contatos. Quero agradecer imensamente o professor Rodrigo Fabrício por esse convite, toda a equipe da USCS que me ajudou muito, porque, gente, eu sou muito tecnológica mesmo, né, para equipamento, nossa, adoro, mas para computador e celular eu sou uma negação, tá? Eu dei o maior trabalho para eles para eu conseguir gravar essa aula para vocês, mas eu aprendi, né? Se a gente não aprender nada novo, aí não serviu de nada, mas eu aprendi super e adorei essa nova opção online aqui, tá? Eu quero deixar um beijo para você que me assistiu, te agradecer muito também, dizer que estou à disposição, que os meus contatos estão aí na tela para qualquer dúvida. E eu espero ver cada um de vocês que participou pessoalmente quando tudo isso acabar, porque vai acabar e a gente vai sair bem melhor de tudo isso, não é mesmo? Então, um grande beijo para você e muito, muito, muito obrigada!